Salve galera, tudo bem com vocês? Estamos aí de volta para a primeira aula do segundo bimestre, da disciplina de produção. Disciplina de produção que agora começa no modo não presencial, espero que a gente consiga melhorar, desenvolver. Eu estou me batendo aqui, é a terceira vez que eu estou gravando essa primeira parte do vídeo. Caiu a internet, não gravou lá o site que faz, mas enfim, estamos aí aprendendo com a experiência. E hoje nós vamos falar de planejamento e controle de produção. Antes de falar planejamento e controle de produção, eu quero lembrar vocês que minhas aulas estão agora no YouTube, certo? Aqui está o meu canal. Esse canal não tem só aulas de produção, tem todas as aulas que eu dou esse período, que é a aula de teoria geral de administração e administração de logística e recursos materiais. Portanto, se vocês aí do quinto período quiserem relembrar alguns conteúdos, podem acessar e fiquem à vontade. Obviamente eu não ia criar um canal para cada disciplina, mas os links das aulas de vocês serão postados nos dias respectivos de cada aula no WhatsApp e no Google Classroom. Então isso ajuda a organizar um pouco a vida. Alguém me perguntou aí, no particular, eu tenho outro canal, sim, é um canal de manutenção de videogames, olha que bonitinho, não vem ao caso, mas se quiserem visitar, podem visitar lá o Venho dos Games, que vai ter bastante coisa, quem gosta de videogame antigo tem bastante coisa interessante. Aproveitar para fazer uma propaganda aí, né? Mas vamos ao que interessa, meus queridos. Nós vamos falar então de planejamento e controle de produção, PCP. O que é o PCP? É a atividade, é uma ferramenta, é uma função dentro da função produção que integra, que condensa todos os conhecimentos aí relacionados ao processo produtivo, ao processamento de transformação, ou enfim, processo de produção da empresa, que envolve aí suprimentos, manutenção, a produção propriamente dita, logística, o Enterprise Resource Planning, que está relacionado aos recursos necessários para produzir, tudo isso integrado de uma forma voltada para o planejamento e controle dos processos produtivos, e de uma maneira que todos envolvidos no processo tenham acesso a essas informações de forma integrada. E aqui vocês vão ver que tem muito a ver com a logística, outra disciplina que a gente já trabalhou, a parte dos suprimentos, logística e estoque, também entra aqui. Então eu vou começar abordando a parte que é diferente, que nós já vimos toda a parte de estoque, suprimentos, já vimos em logística. Eu vou começar aqui trabalhando já com a parte de tempo hoje, que é os tempos de produção. Antes de falar nisso, vamos contextualizar um pouquinho mais sobre o planejamento e controle de produção. Tá? Diminuir minha cabecinha. Planejamento e controle de produção é a função administrativa que tem por objetivo fazer planos que orientarão a produção e servirão de guia para o controle. Qualquer semelhança com o nosso planejar, organizar, liderar e controlar, lá de TGA, professor de TGA dando aula de produção, dá nisso, não tem outra coisa. Qualquer semelhança não é mera coincidência, tudo em administração gira em torno de planejamento, controle, direção. E aqui nós falamos em planejamento, direção, controle e retroação. Quer dizer, é aquele modelo das atividades administrativas aplicadas num âmbito mais operacional, mais de curto prazo, mais das operações. Então a parte de controle e retroação está mais evidente aqui. Vejam só, quais são as ferramentas que nós temos para realizar planejamento e controle de produção. Existem várias, eu vou destacar algumas aqui nessa aula, que uma delas já é bem conhecida de vocês, o ciclo PDCA. Vocês já estudaram isso provavelmente no ASM, provavelmente em qualidade, PT. E só relembrando, o PDCA também tem essa íntima relação com o nosso ciclo de planejar, organizar, dirigir e controlar. Foi lá criado, rascunhado por Henri Fayol e é utilizado hoje para definir as etapas de um processo administrativo. No PDCA nós temos aí a fase de planejamento, que envolve a identificação do problema, descobrir por que esse problema existe, todas aquelas fases de tomada de decisão, descobrir quais são os critérios para resolver o problema, dar peso para cada critério, e aí partir para uma fase de planejar as melhorias e criar um plano de ação, que é muito importante, uma vez que o plano de ação é o que documenta e direciona as ações, não fica só na subjetividade das ideias. Tá? Então, planeja-se inicialmente. O D do PDCA é envolver as pessoas e executar o plano, quer dizer, conseguir comprometimento da equipe para a execução do plano e efetuar essa execução conforme planejado.
A fase do C-check é analisar tudo que foi executado, se foi feito como planejado, né? E se o resultado esperado ocorreu efetivamente, se o planejamento foi eficaz na sua concepção, né? E depois disso é necessário fazer lá o controle do processo, né? Que é o agir corretivamente, fazer a correção dos desvios, preservar os processos que deram certo. Então, assim, deu certo, padroniza o processo, cria um padrão para ele, estabelece o padrão para ele, compartilha esse aprendizado com as outras pessoas, né? Se não deu certo, vai lá fazer uma reflexão sobre o que pode ser melhorado. Não precisa necessariamente o que não deu certo, mas o que deu certo, mas pode ser feito melhor, pode ser feito com mais produtividade, com mais eficiência, né? E agir corretivamente. É lógico que o PDCA não é a única ferramenta que existe para isso. Nós temos ferramentas, por exemplo, aqui vou apresentar uma para vocês, não vamos nos aprofundar muito, como o DMAIC. O ciclo DMAIC é definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Ele é muito parecido com o PDCA, no entanto ele tem uma atenção maior na fase de planejamento quanto a dados estatísticos, informações. Ele é mais minucioso na fase de planejamento. Tanto é que preparei aqui uma tabelinha que compara aqui o PDCA com o DMAIC. Planejar, Plan, Do, Control, Check and Act. Né? Planejar, executar, verificar, agir, atuar. O PDCA ele tem aqui uma distribuição mais homogênea de ações em cada fase e tem uma atenção maior na checagem e na ação corretiva. Então ele é um ciclo que funciona mais para aquilo que já está funcionando, né? E com bastante ênfase no controle, na fase de controle. O DMAIC também tem a mesma função, pode ver que ele tem as fases de planejamento, controle de produção, de planejar, executar e verificar e controlar, só que ele tem uma atenção maior, ele é mais minucioso nas fases de planejamento, ele define, mede, analisa, né? Essa questão de medir é muito importante, gente. Tudo que não pode ser medido, não pode ser cobrado, não pode ser avaliado, né? Então, mesmo que muitos fatores sejam subjetivos, conseguir aproximar a medição das coisas, né? É muito importante, é o que eu dizia para vocês em custos. Ah, professor, mas o custo é difícil de estimar esse custo, de ratear esse custo, de saber quanto vai ser esse custo. Então você vai ignorar esse custo? Não, ele existe, ele varia muito, ele é difícil de mensurar, mas você tem que aproximar, você tem que estimar ele, porque estimar um custo, né, no caso, e depois descobrir que ele não era bem o custo que você achou que era, é muito melhor do que simplesmente ignorar ele e se quebrar por isso, né? Então nós temos que dar um jeito sempre nos nossos processos de análise e melhoria de processo, criar fatores que possam ser mensuráveis. E o medir é muito importante aqui nessa metodologia de DMAIC. Né? Pode ver que depois ele implanta as melhorias, o que equivale ao executar do PDCA, e a fase de controle final também é uma fase simples. Ele dá mais atenção aqui ao planejamento. Não vou entrar muito em detalhes, só estou apresentando essas ferramentas, mostrando para vocês como vocês têm que atender a essas questões, né? Quais são as ferramentas que vocês têm disponíveis aí para análise e melhoria de processo. Uma delas, eu já enfatizei aqui bastante no primeiro bimestre, vocês construíram, vocês analisaram, vocês já devem ter tido ela lá em OSM, é a análise de fluxograma, criar fluxograma, tanto criar quanto analisar fluxograma. Ter habilidade em construir processos visualmente em forma de fluxograma, assim como também interpretá-los, ler um fluxograma com facilidade, é uma habilidade importante, porque muitos processos eles criam vida própria depois de criados. Eles passam a ser executados, recebem mudanças, né, melhorias ou às vezes modificações pontuais diante de determinadas necessidades, e com o tempo eles se transformam e às vezes eles não se tornam tão eficientes assim. Fluxograma é uma forma de você enxergar o processo como um todo e até ver duplicidade de tarefas, retrabalho, descobrir etapas que podem ser suprimidas numa única tarefa, ou descobrir etapas que estão sendo realizadas de forma desnecessária. Com o tempo e habilidade e um pouquinho de treino, né, você consegue fazer isso batendo o olho no fluxograma.
Então o uso do fluxograma é muito importante, vocês já tiveram algumas ocasiões aqui durante o curso que vocês trabalharam com ele, inclusive recentemente comigo. No TCC, agora na fase final do curso, vocês vão ter que trabalhar bastante com isso também. E para auxiliá-los, eu só lembro que lá no Classroom eu tenho lá textos, exercícios e um vídeo que mostra o passo a passo de como construir um fluxograma, como interpretar corretamente um fluxograma. Se vocês quiserem ou precisarem futuramente, lá está, é só recorrer a esse recurso. Outra ferramenta bem conhecida de vocês, que é frequentemente utilizada, é o 5W2H. Eu sempre digo que nós costumamos fazer reuniões, né, nos nossos ambientes de trabalho, e as reuniões elas servem muitas vezes para lavar a alma dos funcionários. Você vai lá, fala tudo o que quer, lava a roupa suja, né, como a gente diz por aí, e não raro, depois da reunião, aquela sensação boa desaparece e nada está resolvido, porque não foi determinado o que fazer diante daqueles problemas. A solução foi apontada, mas não foi estabelecido etapas, cronograma, responsabilidades, métodos, orçamento, nada disso. O 5W2H é um plano de ação, a versão mais moderna e completa e utilizada de um plano de ação, né, que a sigla 5W diz respeito a What, Why, Where, When, Who. 5W, que quer dizer o que, por que, quem, quanto, como, né, quando, e os Hs é how e how much, né? O how seria o como fazer e quanto vai custar. Então, assim, quando você monta um plano de ação, você estabelece o que deve ser feito, o motivo pelo qual deve ser feito, para lembrar bem disso, né, que às vezes fica lá na reunião, como eu falei para vocês. Quem ficou responsável não significa que é a pessoa que efetivamente vai realizar, mas é a que está responsável, ou cuja equipe está responsável pela realização dessa tarefa, ou dessa resolução desse problema, e assim por diante, né? O quanto vai custar, como vai ser feito, qual a metodologia, quando deve ser feito, um cronograma, né? E onde deve ser feito. Tem aqui uma tabelinha que mostra o exemplo disso, eu não vou entrar muito nesse mérito, porque até onde eu sei, vocês já entraram em contato com essa ferramenta, devem utilizar muitos de vocês no local de trabalho de vocês, e em outras disciplinas vocês já exploraram melhor essa ferramenta aí, tá? Só lembrando que ela é uma ferramenta que utiliza-se muito, é muito útil para o acompanhamento e melhoria dos processos produtivos, uma vez que nós estamos falando de produção. Muito bem, quando a gente fala em produção, a gente fala em planejamento, e o planejamento geralmente envolve essas perguntas: quanto poderá ou deverá ser produzido? Quantas pessoas irão operar nessa atividade? Qual o nível de estoque e matéria-prima necessária de componentes para realizar isso? Aí já entramos no campo da logística, né? Matérias também que a gente já viu. Como está o processo de pedidos em andamento e qual deverá ser o processo produtivo? Qual deve ser como se desenha esse processo aí? Eu falei a importância do fluxograma e tudo mais. Muito bem. Para responder essas perguntas, para realizar o trabalho do PCP, a gente precisa enquadrar essas etapas aí do planejamento e execução, controle e retroação, respondendo essas perguntas, mas o objetivo é sempre manter o fluxo de trabalho a fim de obter melhores resultados. Quando a gente fala em obter melhores resultados na produção, nós voltamos, lá vem o professor de TGA, nós voltamos lá na disciplina de TGA, né, que diz, que traz lá a primeira grande teoria do período clássico, que foi a de Taylor, que falava lá da racionalização do trabalho, estudo de tempos e movimentos, e não tem como a gente fugir disso hoje, gente. Tá aí, ó, Taylor, que foi o pai da administração científica, que falava que administrar era decompor um trabalho em várias tarefas, cronometrar essas tarefas, estudar os movimentos necessários, eliminar os movimentos desnecessários, criar um ambiente físico propício para o desenvolvimento dessa tarefa, iluminação, ergonomia, ventilação, temperatura, né? E treinar, estabelecer os tempos padrão para realizar a tarefa, os movimentos, tudo isso, e treinar as pessoas para fazer isso de forma adequada. Ford levou isso à risca
e conseguiu a façanha de criar uma das linhas de produção em série, em massa, mais eficientes da época dele, né? Produzindo esse Ford Modelo T aí em quantidades absurdas para uma indústria que não era automatizada, que não tinha robôs, que não tinha informática, que não tinha nada. Tá certo? Por que eu estou puxando isso agora? Porque em algum momento aí, se quiserem lembrar, é só ir lá nas minhas aulas de TGA que já estão postadas lá no canal do YouTube. Mas eu falei para vocês, poxa, a primeira teoria da administração foi a teoria da administração científica. Que coisa antiga, né? Taylor, tarefa. Era meio que praticamente engenharia, não se considerava pessoas, não se considerava a visão sistêmica, o ambiente social da empresa, externo, interno. Era uma coisa muito simples. Puxa, isso ficou para trás. Não. Lá na disciplina TGA eu falo, e tem vídeos lá que comprovam isso, inclusive um do seu Mário Sérgio Cortella, que diz que Taylor não se tornou obsoleto. Nós precisamos de Taylor. Tá? E principalmente dentro da fábrica. Principalmente na área de produção. É por isso que nós estamos voltando a esse tema agora. Aquela parte do estudo de tempos e movimentos, decomposição do trabalho, racionalização do trabalho, ela é útil. A administração ela se complementa com as suas teorias, né? Mas uma não exclui a outra. Essas teorias são como tijolos que constroem um grande muro. Então, agora nós vamos voltar a falar de Taylor. Aquilo que a gente viu em termos teóricos como teoria, agora nós vamos ver na prática como funciona. E um dos fatores fundamentais nessa racionalização do trabalho a nível operacional, pregada por Taylor, era o tempo. Quanto poderá ou deverá ser produzido? Isso passa diretamente pelo tempo. É uma das grandezas, uma das variáveis que nós temos que ver aqui com mais atenção. Para que se possa efetuar um planejamento adequado, para que se possa fazer um controle das melhorias adequadas, para que se possa melhorar a produtividade, é prioridade que se conheça o tempo que se leva para produzir. E como é que a gente faz isso? Vamos a um exemplo. Aí está o exemplo. Se um certo componente leva o tempo de 12 horas para ser montado e a empresa trabalha em apenas um turno de 8 horas por dia, com 2 funcionários, quanto tempo se leva para atender um pedido de 20 unidades? Querem pensar? Eu vou dar um tempo para vocês pensar, vou interromper o vídeo aqui para evitar que ele fique muito longo e se der algum problema eu tenha que gravar tudo de novo. Daqui a pouco eu volto. Alguns momentos depois... Bem, meus queridos, uma pausa para almoçar. Vamos lá. Então a pergunta é, se certo componente leva o tempo de 12 horas para ser montado, a empresa trabalha em turnos de 8 horas por dia, com 2 funcionários. Quanto tempo se leva para atender um pedido de 20 unidades? Bom, nós precisamos produzir 20 unidades, certo? Essas 20 unidades, cada uma leva 12 horas para ser produzida. Então multiplicamos 20 por 12. São 240 horas necessárias para a produção de cada unidade. A empresa trabalha em turno de 8 horas, nós pegamos essas 240 horas e dividimos por 8. 240 por 8 dá 30. Mas como nós temos 2 operadores, divide-se pela metade, né, o esforço de produção. Então divide-se esse 30 por 2, nós temos a resposta de... Cadê a resposta? 15 dias. Tá? São 15 dias necessários para atender essa demanda, para produzir essas 20 unidades. Tá ok? Vamos adiante? Então assim, voltando a essa, como é que eu posso chegar ao valor? Eu falei aqui que cada componente leva 12 horas para ser montado. Como é que eu chego nesse valor de tempo para se realizar uma determinada tarefa? Ou para montar um componente inteiro, ou para fazer uma etapa do processo produtivo? O estudo de tempo de desenvolvimento, que eu falei lá do Taylor, né? Que convém primeiro você pegar e dividir o processo em diversas etapas de produção, né? Decompor o processo produtivo e realizar uma coisa que nós chamamos hoje de cronoanálise, levando em consideração as tolerâncias, ou seja, além do tempo necessário para se realizar essa tarefa, as tolerâncias que seriam, aqui alguns autores trazem, de 10 a 25 minutos por turno de 8 horas, para a pessoa
para as necessidades pessoais da pessoa, tomar uma água, usar o banheiro, etc, etc. E o alívio da fadiga, que se o trabalho for leve, em condições leves, né, para escritório eles usam até 5% a mais, quer dizer, o tempo normal mais 5%, para dar uma descansada. Mas que pode ser aí de 10% a 50% até, dependendo do tipo de trabalho. 50% é um trabalho pesado em condições insalubres, em condições de ambiente difícil, né? E 10% um trabalho leve em condições favoráveis. Falando aí de trabalho braçal mesmo, trabalho que envolve movimentação e esforço físico. Então a ideia por detrás da cronoanálise ou dessas estudos de tempo de movimentos é chegar a um número, a um valor chamado tempo padrão para se produzir uma peça ou para se realizar uma tarefa. Esse tempo padrão é o que vai nos auxiliar a prever, que seria lá as 12 horas, né, do exercício anterior, para prever a capacidade produtiva do nosso processo, para prever os custos de mão de obra direta num determinado processo, ou o tempo de produção para atender um determinado pedido, coisas desse tipo. Então o tempo padrão é importante nesse sentido. Embora eu já tenha dito, né, a impressão que dá que aquilo era usado para cobrar o resultado do funcionário, existe essa perspectiva, mas ele é mais importante para efeitos de PCP, de planejamento, né, do que para você controlar lá o resultado dos seus funcionários. Então o tempo de produção ele deve ser traçado baseado em 4 premissas básicas: a experiência histórica, o tempo padrão, que nós falamos aqui, a unidade medida de tempo, e a amostragem de trabalho, que vem da observação da ociosidade do trabalho, o tempo que se leva para realizar uma determinada tarefa. Tá? Isso nos traz ao tal do estudo de tempos ou tempos cronometrados, estudo de tempos e movimentos, ou simplesmente isolando a variável tempo desse estudo de tempos e movimentos. Nós temos hoje a cronoanálise, que envolve medir o tempo de uma amostra do desempenho de um trabalhador e utilizá-la no estabelecimento de um padrão. Ele deve levar em consideração o desempenho médio, porque ninguém realiza a mesma tarefa no mesmo tempo exato toda vez, é difícil. Talvez máquinas consigam fazer isso, né? Mas dependendo da tarefa também nem máquinas. Então nós precisamos utilizar o desempenho médio. Como é que a gente faz a cronoanálise? A gente vai trabalhar com 3 variáveis principais aqui para determinar os tempos de fabricação. É o tempo cronometrado médio, tá? Esse primeiro aqui, tempo cronometrado médio, tempo normal e tempo padrão. Nosso objetivo é chegar ao tempo padrão, certo? Então vamos lá, próximo slide. Vamos falar do tempo cronometrado médio. O tempo cronometrado médio, ele é o tempo cronometrado entre N cronometragens. Então nós temos aqui, por exemplo, ó, um processo que tem 5 elementos, ou seja, o trabalho foi decomposto em 5 etapas e cada etapa foi cronometrada isoladamente. Tá? E aqui nós temos 10 ciclos, na vertical aqui 10 ciclos, que são as vezes em que foi cronometrado. Então foi cronometrado 10 vezes esse trabalho de 5 etapas. Por exemplo, a primeira etapa aqui variou de 0,58, 0,44, deve ser segundos, né? 46, 48, 62, 60. Quer dizer, teve um tempo máximo de 60 segundos, se é que aqui nós podemos chamar de 60, se não for tempo decimal, tá? Se for tempo sexagesimal. E o mais baixo foi 44. Parece que é o 44. Enfim, nós temos que chegar a uma média disso para chegar ao tempo cronometrado médio. Tá certo? É assim que funciona. A partir do tempo cronometrado médio, nós podemos calcular os determinados tempos. Eu tenho um exemplo aqui que a professora Aline usava. Se a professora Aline ver esses slides, ela vai reconhecer os slides. Eu usei alguns slides dela, mas fiz algumas modificações. Ela deu um exemplo interessante aqui. Ó. Se você tem um compromisso em Curitiba às 11 da manhã, que horário devo sair de Guarapuava? Então aqui, vamos supor que o motorista foi observado por cronometragem. As diversas viagens que ele fez foram cronometradas e o tempo cronometrado médio fez com que ele fizesse essa viagem em 3 horas e 6 minutos, o que corresponde a mais ou menos uma velocidade de 80 km por hora.
Só voltando aqui um detalhe que eu esqueci. Os autores recomendam que para você levantar o tempo cronometrado médio, você precisa fazer de 10 a 20 observações, ou seja, de 10 a 20 ciclos de cronometragem para chegar numa média boa. Tá? Não é uma regra, mas como tudo isso que nós estamos vendo agora é uma forma de buscar a quantificação baseada em fatores bem subjetivos, que isso aqui é bem subjetivo, tem muita coisa que influencia isso, não pode ser exato, nós temos que, né, dar um desconto bom aí. Mas os autores recomendam de 10 a 20 ciclos. Então aqui não diz quantas vezes foi, mas nós temos uma situação em que o motorista que fez essa viagem lá N vezes, fez isso em vários tempos diferentes e a média foi de 3 horas e 6 minutos, o que dá mais ou menos aí 3,1 horas. Aqui que eu quero chamar a atenção para vocês, nós temos aqui tempo cronometrado, 3,1 horas e 3 horas e 6 minutos, melhor, num total de 186 minutos. Isso aqui é uma confusão que muitos de vocês fazem, que eu faço também, fazia também. Quando a gente apresenta lá 3,1 horas, não é 3 horas e 10 minutos, é 3 horas e 6 minutos. Como assim, professor? O que vem depois da vírgula aqui é tempo. Aqui o tempo é decimal. Por exemplo, 3 horas e meia em decimal é 3,5. 3 horas e meia em tempo de relógio, que tem 60 segundos cada minuto, 60 minutos cada hora, é 3 horas e 30 minutos. Não é 3,5. Se 3,5 horas em decimal fosse igual de relógio, nós teríamos lá 3 horas e 50 minutos, mas não é. 3,5 horas em decimal é 3,30 em sexagesimal. Então, tem que saber fazer essa conversão aí, tá? Eu vou deixar um vídeo lá no Classroom, que tem um professor de matemática, eu achei na internet, tem um professor de matemática que explica bem isso. Quem tiver dúvida, assiste lá o vídeo, tá? Mas aqui nesse caso, por exemplo, como o que vem depois da vírgula é 60 dividido por 10, uma fração aqui desses 60 seria 6 minutos. Por isso 186 minutos. Então essa seria, voltando, né, ao assunto do tempo cronometrado médio, essa seria o nosso tempo cronometrado médio para esse motorista que foi observado, que deu uma velocidade média de 80 km por hora, e nós teríamos que sair de Guarapuava para chegar em Curitiba no horário, às 11, por volta das 7 horas e 54 minutos. Tá. Esse é o tempo da observação, o tempo que se coleta, seria o tempo que usaríamos para determinar quanto tempo levaria para um operador montar um determinado produto, um componente ou uma etapa do processo produtivo ou o produto todo, né? O processo todo. Voltando aqui, o próximo tempo que nós vamos verificar é o tempo normal. O que seria o tempo normal? Nós temos o tempo cronometrado, nós temos o tempo normal, que seria o tempo que normalmente deveria ser executado essa tarefa. Como é que é o tempo normal? É o tempo que nós cronometramos corrigido pelo ritmo ou pela velocidade do operador. Por quê? Um operador não é igual ao outro. Na hora da gente fazer a coleta do tempo cronometrado médio, recomenda-se, né, que na hora de fazer a coleta dos ciclos, cronometrar uma operação para chegar no tempo cronometrado médio, sempre se recomenda pedir ao supervisor que coloque à tua disposição para você cronometrar um operador mediano, que não seja alguém acima da média e nem seja alguém muito lento. Seja alguém que esteja na média da coisa toda lá, tá? E também pede-se que seja um colaborador da empresa que seja parceiro da empresa, que seja alguém confiável, porque o que acontece? Às vezes quando as pessoas estão sendo observadas, os caras estão me cronometrando aqui, ele acha que ele está sendo avaliado, e daí ele vai, ao invés de ele fazer o ritmo normal dele de trabalho, ele vai querer produzir mais, vai fazer um esforço a mais para produzir mais, e isso vai afetar a amostra que está sendo observada. Outra coisa pode acontecer o contrário, pode ser que o operador faça uma operação tartaruga ali para baixar o tempo padrão, para que ele seja menos cobrado, porque você estabelece o tempo padrão para estabelecer qual seria o tempo para você produzir determinados produtos, que seria o tempo razoável, né, padronizado para isso. Então tem que ser alguém confiável e alguém mediano. Mesmo assim,
Você, como observador, pode observar que esse operador está acima da média ou está abaixo da média. Ele pode fazer mais rápido ou poderia, ou ele está indo muito mais rápido do que alguém normal faria, tá? Então, dentro dessa observação, você vai fazer a correção do ritmo desse operador para o que você considera ser o tempo normal. Note que tudo é muito subjetivo, tá? Então, o tempo normal seria o quê? O tempo cronometrado médio, que nós utilizamos lá, que nós cronometramos, vezes o V dividido por 100, que é em percentual, né? Percentual a gente sempre divide por 100. Onde V é a velocidade, o ritmo ou o rendimento do operador observado, que normalmente é expresso em termos percentuais. Vamos voltar para o nosso exemplo. Deixa eu fechar aqui. Vamos voltar para o nosso exemplo. Então, assim, ó, compromisso em Curitiba, 11 horas da manhã, que horário devo sair de Guarapava? Nós vimos que o nosso operador, nós vimos que o nosso motorista, nos tempos cronometrados, ele manteve uma velocidade média de 80 km por hora. Nós chegamos em Curitiba em 3 horas, é isso que diz aqui, 3 horas e 6 minutos, 3.1 horas ou 186 minutos, tá? Mas eu acho que esse motorista ele é um pouquinho mais pé pesado que a maioria dos motoristas. Na minha observação, eu acho que esse ele está acima da média. Ele é um motorista que não corresponde a 100% da média, ele é 110%. Ele é 10% mais rápido do que o que se considera normal. É o ajuste que eu falei para chegar ao tempo normal. Então, aplicando-se lá a fórmula, né, que nós pegamos o tempo cronometrado médio, que era 3.1 ou 3,6 minutos, vezes esse 110%, que vai dar 1.1. Então, vamos lá. Deixa eu pegar minha HPs aqui. 3.1, 1.1, que é 110 dividido por 100, vezes. Dá 3.4. Aqui, ó. 3.4 horas. Ou seja, de 3.1 ou 3 horas e 6 minutos, nós saltamos para 3 horas e 24 minutos, ou 3.4 horas, 204 minutos. Nós vamos ter que adiantar o nosso horário de saída de Guarapuava, que era de 7h54, nós vamos ter que sair às 7h36. Mas espera aí, alguém deve estar bugando aí. Professor, se o motorista é 110%, quer dizer, ele é mais rápido que o normal, por que o tempo aumentou? Né? Em vez de diminuir, tinha que ser o contrário. Eu também, quando estava estudando essa disciplina para passar para vocês, eu também me bati com isso daí, gente. Tá? Mas a questão é o seguinte, depois eu entendi, eu espero que vocês consigam entender também, depois de fazer alguns exercícios, de analisar melhor, eu entendi que é o ritmo do motorista observado. Tá? Então, se o motorista observado ele é mais rápido 10% do que seria o normal, nós temos que ajustar para o normal. O normal seriam 3.4 horas e não 3.1. Um motorista normal, que não fosse 110%, que é 100%, ele levaria esse tempo aqui. Então, nós temos que buscar a normalidade. Eu queria ir para Curitiba com esse motorista que é 110%, né? Ele ia reduzir o horário. Mas é o contrário, nós vamos, como ele está acima da média, nós temos que tomar por base a média. Tá? Então eu avaliei ele como mais rápido, mas o normal seria o 100%, seria um motorista que nos levasse aí a 3,4 em 3,4 horas ou 3 horas e 24 minutos. Tá? Por isso que a conta é feita dessa forma. Se vocês tiverem dúvida também, eu vou deixar um outro vídeo lá no Classroom que fala, que eu assisti inclusive para me auxiliar junto com os livros a montar essa aula, que explica bem essa questão aqui que eu acabei de falar para vocês, porque o tempo aumenta quando a gente faz o ajuste do ritmo com um motorista mais rápido. E se ele fosse 90%, por exemplo, o motorista fosse avaliado como abaixo do normal, o tempo diminuiria porque nós teríamos como base alguém que fosse dirigir o carro a 100%, que fosse o normal. Tá? Complicado, mas vocês vão acabar entendendo. Próximo, o tempo padrão, que é o que nós queremos efetivamente, que é onde nós queremos chegar. O que é o tempo padrão? É o tempo que se leva para produzir uma unidade de produto. Acabar. Considerando os fatores de atraso e tolerância que eu falei lá atrás. Né? Necessidades pessoais, fadiga, descanso.
Então ele serve para calcular um monte de coisa. Tá? Ele é um tempo que serve para calcular a capacidade produtiva, o número de funcionários para uma determinada tarefa, o custo de mão de obra direta. Serve também para cobrar resultados dos funcionários? Serve, mas você vai ter, né, não é o mais importante aqui no PCP. Claro que se todo mundo estiver abaixo da média produzindo pouco, nós vamos ter que dar um sacode na moçada. Ou colocar operadores que trabalhem num ritmo considerado normal dentro do tempo padrão. Tá? Mas é mais para que a gente conheça as nossas limitações e as nossas capacidades em termos de produção. Então a fórmula para calcular o tempo padrão é tempo padrão igual ao tempo normal, que é aquele que a gente já calculou, ajustado pelo ritmo, pela eficiência do operador, né? Vezes o fator de tolerância. O fator de tolerância é aquele que eu falei para vocês. Serviços de escritório, ele pode ser de 5% a mais do tempo normal levado para executar uma tarefa. Mas numa fábrica pode ser de 10% a 20%, até em condições extremas de ambiente desfavorável e muito esforço pode chegar a 50%, que significa que o tempo normal que você leva para fazer uma tarefa ele pode se estender ainda mais 50% por conta desse fator de tolerância que nós vamos incluir. Isso também é subjetivo, depende da observação e do bom senso, né? Mas ele é expresso em termos, aqui ó, fator de tolerância é igual a 1 mais a tolerância que a gente quer dar. Então, se a gente acha que determinada tarefa, o tempo normal seria X, mas com o fator de tolerância, com o descanso, com as necessidades pessoais lá, ele teria que aumentar mais 10%, então seria o tempo normal, X mais 10%. Por isso que é 1 mais o percentual de tolerância. Tá? Então, 10% vai ficar 1,10, 20% vai ficar 1,20. Tá certo? É a boa e velha matemática básica. Eu sempre digo, conversava com o professor Pedro essas semanas atrás, que na administração, se você entender de percentual e regra de 3, você resolve 90% dos problemas. É só ter boa habilidade com isso. Então, vão pensando nisso, vocês aí que já passaram da metade do curso, se ainda não conseguiram desenvolver essa habilidade aí, tem que treinar mais. Tá? Vamos lá então para o tempo padrão. O meu compromisso em Curitiba às 11 horas, blá blá blá. Tempo padrão, a distância é 250 km, o ritmo do motorista é 110, nós já corrigimos para o tempo normal, quer dizer, o tempo cronometrado era 3,1, ou 3 horas e 6 minutos. O tempo ajustado normal pelo ritmo do motorista subiu para 3,4. O motorista era 110%, ele andava mais rápido, então o motorista normal ia levar, ao invés de 3,6, ele ia levar 3,1, aliás, ou 3 horas e 6 minutos. Um motorista normal deverá levar 3 horas e 24 minutos, ou 3,4 horas. Tá? E por fim, aqui nós vamos inserir o fator de tolerância. Nesse caso, nós vamos chamar aqui de barreiras, 30 minutos de barreiras na estrada, e o congestionamento que vai fazer a gente perder 30 minutos. 1 hora de tolerância. 1 hora em cima de 3,4, que é o tempo normal, vai dar 30%. 30% do tempo normal. Então o fator de tolerância nosso será 1,3, o tempo normal, mais 30%. Fazendo essa conta, nós temos 3,4 mais vezes, né, o fator de tolerância, que é 1,3, que vai dar 4,4 horas. Ou simplesmente você pega esses 30 minutos, soma, dá 1 hora a mais e acrescenta ao tempo normal, também dá na mesma. Né? Mas vai dar aí um tempo padrão de 4,4 horas. Então esse é o tempo padrão para a gente sair para Curitiba. Então o horário de saída para chegar lá às 11 teria que ser 6 horas e 36 minutos, que é o tempo esperado, o tempo padrão para uma viagem dessa. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido o exemplo, certo? Eu vou deixar para vocês ali no Classroom alguns questionamentos sobre esse assunto aqui depois, tá? Para vocês fazerem como atividade. Vou dar novamente, eu vou dar mais uma pausa aqui para ver se eu aplico mais um exemplo para vocês ou encerro a aula aqui só um pouquinho. Muito bem. Falamos então de tempo cronometrado médio, tempo normal
e tempo padrão, e eu fiz aquele exemplo da viagem para Curitiba. Vou deixar minha cabeça grande aqui. Agora tem um fundo aqui que eu fiz um chroma key, agora vocês vão ver que legal que ficou. Tudo bem então, senhoras e senhores. Observem comigo este exemplo. Uma operação foi cronometrada 5 vezes. Lembrando que o ideal seria de 10 a 20, mas 5 vezes, obtendo-se os tempos informados em minutos na tabela abaixo. O desempenho do operador foi avaliado em 105%, quer dizer, o operador observado é 5% mais rápido, em um ritmo maior, 5% do que seria o normal. Fator subjetivo, ajuste de quem observa. A empresa considera que essa operação exige um esforço especial e fixa um valor de tolerância de 25% sobre o tempo normal, ou seja, o tempo normal que se leva para executar essa tarefa contempla ainda 25% a mais para questões como necessidades pessoais do operador, descanso e tal. Quer dizer, não é uma tarefa muito leve, não. Tá? Então vamos lá. Vamos começar determinando o tempo cronometrado médio. Tá? Tempo cronometrado médio. O trabalho aqui tem uma etapa só, mas foi cronometrado 5 vezes. Então, a primeira cronometragem nos deu 4.5. A segunda cronometragem nos deu 3.1. A terceira cronometragem nos deu 4.3 e a quarta cronometragem 5.1. E a última 3.0. Tá? Eu somei todas essas cronometragens, deu um valor de, ele fala deu um valor de 20 minutos, tá? Só que, claro, esses 20 minutos é a soma de 5 cronometragens. Então eu vou dividir isso por 5 e eu tenho um tempo cronometrado médio. Em média, o tempo levado para efetuar essa tarefa foi de 4 minutos. Tá? Esse é o tempo cronometrado médio. Vocês podem até fazer uma experiência aí na casa de vocês. Peguem uma tarefa rotineira diária aí que alguém realiza, ou que vocês realizem, tipo arrumar a cama, lavar a louça, escovar os dentes, e cronometrem aí 5, 10 vezes, não precisa ser tanto, né? Na empresa para valer seria de 10 a 20, mas cronometrem aí e cheguem ao tempo cronometrado médio. Tá certo? Dá para fazer experiência em casa agora na quarentena. Pega uma tarefa e durante uma semana aí faz a cronometragem da tarefa, vê a variação e depois tira a média, o número a soma dos valores que você obteve em tempo e depois divide pelo número de cronometragens que você fez, certo? Aqui então nós passamos do tempo cronometrado médio para o tempo normal. O tempo normal é o tempo ajustado pela eficiência ou pela velocidade ou pelo ritmo do operador. Nós constatamos que o nosso operador aqui ele é 5% acima da média. Ele é um operador fera, mais que o normal. Então o tempo normal seria um pouquinho a menos do que isso. Uma pessoa normal que estivesse dentro da normalidade seria 5% a menos do que esse. Para calcular nós utilizamos aquela fórmula que eu já mostrei para vocês. Pegaríamos esses 4 minutos e multiplicaríamos pelo 105%, é 1.05, que vai dar 4.2 minutos. 4.2 minutos não é 4 minutos e 20 segundos, é 4 minutos e 12 segundos. Porque como é que a gente faz isso? A gente pega aquele 20 depois da vírgula, 0,20, e multiplica por 60. Né? Ponto 20, 60 vezes, você tem lá 12 minutos. Que um é sistema decimal, o outro é sistema sexagesimal. Deixei um vídeo lá que mostra para vocês como isso funciona. Tá, então temos aqui o tempo normal. O normal seria realizar essa tarefa em 4.20. Nós queremos achar o tempo padrão, que é o tempo que nós utilizaremos para fazer as nossas análises de PCP, de planejamento e controle de produção. O tempo padrão vai levar em consideração um fator de tolerância de 25%, também subjetivo, mas baseado lá nas paradas, no turno de 8 horas, ele fala lá em tantos X% e tal.
Então, aqui nós temos 25%. Esse 25% seria o tempo normal mais 25. Então, nós pegamos aqui o tempo normal, que é 4,20, tá? E multiplicamos por 1,25, que seria o tempo normal, mais os 25%, tá? Que vai dar um tempo de 5,25 ou 5 minutos e 15 segundos. Tempo padrão. Esse seria o tempo padrão utilizado aí para essa operação. Ok, meus queridos? Para que eu uso esse tempo padrão? Eu já falei. Ele ajuda a gente a planejar a nossa capacidade, a entender os nossos limites de capacidade, a saber quantos funcionários são necessários para realizar uma determinada atividade em um determinado tempo. Como assim, professor? Vamos aqui, ó. Vamos estimar a capacidade produtiva baseada nesses dados que nós obtivemos aqui. Nós sabemos que o tempo padrão para produzir essa peça, ou para realizar essa tarefa, é 5,25 minutos. 5 minutos, 25, ou 5 minutos e 15 segundos, passando para o sistema de relógio. Suponha que a operação seja realizada em turnos de 8 horas por dia. Qual a capacidade produtiva por trabalhador? Qual a capacidade produtiva por trabalhador? Bom, nós temos o valor que leva para se construir uma peça em minutos. Vamos passar essas 8 horas por dia em minutos. Então pegamos essas 8 horas, multiplicamos por 60, nós temos 480 minutos. Tá? Aqui, ó. 8 vezes 60. Jesus. Vai dar igual 480. Meu Deus, coisa feia. Minutos. Certo? Esses 480 minutos nós vamos dividir por... Nós vamos dividir pelo tempo padrão que se leva para montar uma peça, que é 5,25 minutos. Divide. Nós temos aqui, ó, 480 minutos, tá aqui 8 e tal. Nós teríamos aí uma capacidade para 91 pedidos processados por dia. Tá? Foi o que eu fiz. Ó. Multipliquei as 8 horas por 60 minutos, deu 480 minutos, que eu dividi pelo tempo padrão para se produzir uma peça, dentro das nossas observações. E nós temos então aí 91 pedidos processados por dia. Ok? Já determinamos a nossa capacidade produtiva. Se a empresa trabalha, por exemplo, X dias por mês, você sabe quanto a gente pode produzir por mês, pelo tempo padrão. Pode ser que seja um pouco mais, um pouco menos, né? Mas nós utilizamos esse método para chegar no tempo padrão. Entenderam? Vamos ver se tem mais coisa aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. E se a empresa precisa produzir 25 mil unidades por mês? Pediram para nós lá, pegaram todos os pedidos e vai ter que fazer 25 mil unidades por mês. Ou eu estou planejando a empresa, ou estou reajustando a empresa, melhorando o processo, eu preciso atender essa demanda aí, tá? Considerando que, tirando feriado, final de semana e tal, a empresa trabalha em turnos de 8 horas, mas trabalha 25 dias por mês, não 30, descontando aí os finais de semana. Quantos operadores serão necessários para fazer isso? Com um operador, eu consigo dar conta dessas 25 mil unidades por mês? Será que eu consigo? Eu acho que não. Porque veja só, se com um operador eu processo 91 pedidos por dia, isso vezes 25 vai dar 2.285 pedidos processados. Não chega nem perto dos 25 mil que a gente precisa. Então precisamos de mais operadores. Duplicar essa tarefa por meio de outras pessoas. Tá? Quantos operadores são necessários? Façam as contas aí, eu vou dar uma pausa aqui e já eu volto. Alguns momentos depois. E aí, pensaram? Então tá, vamos lá. Se a empresa precisa produzir 25 mil unidades por mês, considerando que ela tem 25 dias trabalhados por mês, se nós dividirmos 25 mil por 25, nós temos 1.000 unidades por dia vai ter que ser produzido. 1.000 unidades por dia. Tá? Com um trabalhador, nós processamos 91 pedidos por dia.
quantos trabalhadores nós precisamos para atender essa demanda de 25 mil. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar os 1.000 unidades por dia e dividir por 91, que é a quantidade que eu consigo processar com um trabalhador por dia, e vou chegar a um número de 10,98 funcionários, obviamente 11 funcionários. Com 11 funcionários, dentro daquele tempo padrão observado, anotado, foi obtido através do tempo cronometrado médio, que foi ajustado por meio do tempo normal, e chegamos ao tempo padrão tirando os fatores de tolerância, né, incluindo, aliás, os fatores de tolerância, nós chegamos à conclusão que para atender uma demanda de 25 mil unidades deste produto que nós observamos a montagem, nós precisamos de 11 funcionários trabalhando com a capacidade do tempo padrão. Alguns vão produzir mais, outros vão produzir menos, mas o tempo padrão é o que nos dá mais segurança para isso. Em cima disso também nós podemos fazer cálculo de custo de mão de obra direta, entre outras coisas. Entenderam, meus amigos? Acho que chega por hoje, já estamos bem, já vimos bastante coisa, né? Eu vou deixar uma atividadezinha no Classroom para vocês e depois a gente vai trabalhar alguns exercícios dentro desse conteúdo. Agradeço a atenção de vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu deixar bem grandão agora. Agradeço a atenção de vocês, tá? Desejo que vocês tenham um bom fim de semana, até a próxima aula, e não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o likezinho aí, tá? Cuidem-se, meus caros. Qualquer coisa estamos aí, é só entrar em contato. Abraço, até mais.